meus queridos, nós vamos dar continuidade às nossas aulas. Hoje nós vamos falar sobre figuras de linguagem. É claro que vocês já devem ter ouvido sobre esse assunto em algum momento, mas como são inúmeras as figuras de linguagem e é um conteúdo que está sempre presente nas interpretações de texto que vocês vão usar no dia a dia de vocês, como você deve ter percebido no texto, no livro Quem Mexeu no Meu Queijo, é muito rico em figuras de linguagem, inclusive ele trata sempre de uma metáfora, certo? Nós vamos trabalhar a figura de linguagem novamente, tá? As figuras de linguagem, elas são empregadas para transformar o conteúdo das mensagens, né? Elas promovem algum tipo de efeito expressivo dentro da sentença, da frase, do texto propriamente dito, né? Elas estão sempre associadas, as figuras de linguagem, elas são sempre associadas à chamada função poética, quando o autor se dedica a trabalhar o belo, a sonoridade, certo? Atrair para o texto, certo? É claro que as figuras de linguagem não se restringem apenas aos textos literários, tá? Elas estão presentes em vários tipos de texto. Essas figuras de linguagem, elas são divididas em 3 tipos, tá? Nós temos as figuras de linguagem que elas estão ligadas ao som das palavras, certo? A sonoridade das palavras, tá? Outras figuras de linguagem, segundo tipo de figuras de linguagem, elas estão ligadas ao pensamento. Elas buscam explorar o significado, tá? Ligado diretamente aos pensamentos. E terceiro tipo seria as que estão ligadas à construção, em que explora a construção da frase. Ele está lá para contribuir na construção das frases, certo? Quando trata-se de figura de linguagem, é interessante nós lembrarmos de 2 conceitozinhos básicos, o que seria denotação e conotação, certo? Bem, quando eu digo que uma palavra está no sentido denotativo, tá? Eu estou querendo dizer que ela tem aquele sentido restrito, certo? Um sentido restrito, sentido literal, o sentido tal e qual como ele está lá no dicionário. Não tem nenhuma intenção de efeito. É o literal, é o que está lá no dicionário. Já quando eu falo que uma palavra está no sentido conotativo, tá? Aí, como o próprio nome diz, conotativo, ele tem um sentido amplo, certo? Um sentido figurado. O sentido daquela palavra vai depender do que o autor pretende expressar com ela. Vai depender do contexto, certo? De como ela foi colocada, tá? Então, vejamos algumas figuras de linguagem que eu irei fazer em 2 etapas, por caso contrário, o vídeo vai ficar muito longo, tá? Primeira figura de linguagem que nós falaremos agora é a comparação, certo? Essa figura de linguagem, ela não pode ser comparada com a metáfora, porque essa figura de linguagem, ela tem alguns elementos que deixa bem claro que o autor está usando a comparação. Quando ele usa os elementos como, tal qual, igual a, que nem a, certo? Ela consiste em aproximar 2 seres em razão de alguma semelhança existente entre eles, certo? Por meio de um elemento comparativo, tipo, soube que o Paulinho fala como um papagaio. Quando eu digo que a pessoa fala como um papagaio, eu estou comparando esta pessoa a um papagaio. E olhe só o elemento aí comparativo, como um papagaio,
tá bom? Então, vejamos outra coisa. Nossa, ela caminha que nem a mãe. Então, eu comparei o caminhado da garota com o caminhado da mãe dela. Olha o elemento comparativo, que nem a... Estão entendendo? Então, na figura de linguagem denominada comparação, nós temos os elementos comparativos, como, tal qual, igual, certo? Então, passemos então para a figura de linguagem, a metáfora. A metáfora, riquíssima, né? Apareceu abundantemente no nosso livro Quem Mexeu no Meu Queijo. Ela é uma figura de linguagem que consiste no emprego de uma palavra com sentido que não é comum a ela, ou seja, aquela palavra assume aquele sentido, tá? Só naquele texto. Tem um sentido conotativo, é de acordo com o texto que ela vai receber aquele significado, tá bom? Então, ele é próprio sendo usado em sentidos que dê uma comparação psicológica. Vejam bem, os ratos, por exemplo, tá? Rato não vai procurar, não tem ideal para conseguir, então ele comparou os seres humanos a ratos e doentes, para que ele pudesse chamar a atenção da gente para nossas próprias atitudes, tá? Vamos ver uma frase muito comum, quando eu digo assim, me dá uma mão aí, você não vai decepar sua mão e entregar para a pessoa, você vai dar uma ajuda. Ele poderia dizer, dê-me uma ajuda aí, por favor, mas ele usa o termo, dá uma mãozinha aí, por favor. Então, ele usou uma palavra, a mão, por exemplo, ao invés de usar uma ajuda, me dá uma ajuda, ele pediu a mão, certo? Quando alguém diz, agora é muito comum nas redes sociais, você ouvia uma frase tipo, a corrupção é um câncer na sociedade. Bem, o câncer, nós sabemos que é uma doença, né? Uma doença seríssima, gravíssima. No entanto, ele usou essa palavra câncer, tá? Para fazer uma comparação com o que seria a corrupção. Perceberam? Então, vamos lá. A metonímia é quando há uma substituição lógica de uma palavra por outra semelhante, uma palavra que tem o mesmo sentido, um sentido equivalente, tá? Mantendo uma relação bem próxima uma da outra, né? Entre os sentidos da que foi usada e da que ele pretendia usar, certo? Tentando substituir, minimizando o nome, diminuindo os nomes. Por exemplo, quando eu digo assim, lemos Machado de Assis. Você não leu Machado de Assis, você leu a obra de Machado de Assis, né? Quando você, por exemplo, você troca o nome da marca, do produto pela marca. Você vai comprar uma palha de aço no supermercado, você pede um Bombril. Quem é que não já foi comprar palha de aço e disse assim, me dê um Bombril? Ou então, quando você vai comprar um detergente em pó, você pede, me dê um sabão Omo, tá? Porque fica gravada a marca e nós utilizamos um termo menor para poder nomificar algum objeto, alguma coisa. Nós chamamos isso, numa poesia, por exemplo, eu poderia usar. Todos os olhos da sala me olharam. Bem, na verdade foram as pessoas da sala que me olhou, certo? Então, eu utilizei todos os olhos para poder falar de todas as pessoas que me olharam, tá bom? Ele bebeu todas as garrafas de conhaque.
você não bebe todas as garrafas de conhaque, você bebe o conhaque que está dentro da garrafa, tá? Então, vamos lá. Antítese. Antítese é uma figura de linguagem que consiste no emprego de uma palavra que se opõe quanto ao sentido. É quando eu falo alguma coisa e em seguida, em uma mesma oração, eu utilizo uma palavra que vai se contradizer com a que eu disse anteriormente, né? É geralmente utilizada em poesias, tá? Deixa eu ver se eu leio aqui alguma coisa para vocês. Nasce o sol e não dura mais que um dia. Depois da luz se segue a noite escura. Em tristes sombras morre a formosura, em contínuas tristezas e alegria. Percebe? Nasce, morre, noite, dia, tristeza, alegria. Quer dizer, nós usamos palavras antônimas, palavras que se contradizem entre si, certo? Então, gente, nós vamos ficar por aqui na primeira aula e em seguida eu vou mandar a segunda aula de figuras de linguagem, porque eu estou pegando as figuras mais utilizadas em concurso. Sei que a maioria dos alunos do 9º ano vão querer fazer o teste seletivo e figura de linguagem é um dos conteúdos cobrados nos testes seletivos para o ensino médio, tá? Um abraço, não percam as minhas aulas, por favor, façam as tarefinhas, tá? Cheiro!